Como fazer um gráfico com 3 valores aparecendo na coluna aqui do Excel? Temos o valor em amarelo, que representa em aberto. Os valores na cor verde representam concluído. E os valores na cor vermelha é basicamente a soma dos dois. E dessa forma a gente consegue ter um gráfico bem objetivo e de fácil visualização das informações. Conseguimos ver o valor em aberto, o valor concluído e a soma dos dois com essa caixinha vermelha aqui em cima. Porém, por padrão, não temos um gráfico assim no Excel. Olha só, se eu selecionar a minha tabelinha onde eu tenho essas informações, seleciono e então venho em inserir e pego, por exemplo, aqui um gráfico de colunas. Olha a diferença deste gráfico de colunas convencional para o gráfico que eu mesmo configurei aqui no Excel. Então vamos aprender na prática como fazer essa configuração. Então vamos lá, para que a gente possa fazer qualquer tipo de gráfico aqui no Excel, é muito importante que a gente tenha uma tabela com as informações que vamos utilizar. E aqui nesse caso, eu tenho os meses, que são as categorias. As categorias basicamente dividem uma coluna da outra. Ó. Janeiro, fevereiro, março. Isso daqui são as minhas categorias, as colunas diferentes. Você pode usar qualquer categoria também que você quiser. A próxima coluna eu tenho já valores em aberto. Para que é importante os valores? Porque eles vão dar o tamanho de cada coluna, tá vendo? Ó? É o valor que define o tamanho da coluna. E a próxima coluna é o concluído, que mais uma vez vai definir o tamanho da coluna em questão. Então, basicamente, eu tenho as categorias que dividem uma coluna da outra e os valores que fazem o tamanho das colunas. E nesse caso eu tenho categoria, valor, valor, tá bom? Categoria e 2 valores. Eu preciso também de um terceiro valor para fazer esse gráfico que a gente está querendo. Por quê? Porque esse terceiro valor vai ser importante para eu conseguir fazer aquela caixinha vermelha que fica em cima das colunas, totalizando o somatório do verde com o amarelo. E esse somatório, pessoal, vai ser simplesmente um total, enter, que vai ser igual à soma de uma coluna, de um valor, mais o valor da outra coluna, o somatório das duas coisas. Enter, clico no cantinho da célula e arrasto para baixo para copiar essa fórmula para todas as linhas. É isso aí. Agora que fizemos essas configurações, eu simplesmente posso selecionar toda essa minha tabela e então clicar aqui em cima em inserir. Venho aqui no gráfico de colunas e pronto. O nosso gráfico já está inserido aqui na tela. Mas, professor, esse gráfico aí que você fez não tem nada a ver com o gráfico que você apresentou aqui embaixo. Está bem diferente. Por quê? Porque a gente precisa fazer as configurações de layout para deixar o gráfico mais bonito. Você viu que também dá para aumentar o gráfico clicando nessas bolinhas e arrastando? Você pode aumentar para a direita, diminuir, ó, fazer a configuração que você quiser, tá bom? Já deixa eu aproveitar, pessoal, clicar com o botão direito aqui nesse gráfico. E então eu vou ir em alterar tipo de gráfico. Por quê? Porque o gráfico que a gente inseriu, tecnicamente, não é possível fazer o gráfico que a gente quer. Então, lá embaixo no Excel, em combinação, é onde vamos fazer essa configuração. Combinação. E então, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui, ele vai mostrar para você cada uma das colunas que você está utilizando? Em aberto, concluído e total. O total, eu já quero que ele seja uma linha. Pronto. Se você quiser, você pode até escolher aqui uma linha com marcadores. Pronto, porque fica com esses pontinhos aqui na linha. Além disso, o em aberto, você vai trocar ele para coluna empilhada, que é essa segunda opção de coluna aqui, ó. Automaticamente você vai ver que tanto o em aberto quanto o concluído, ou seja, as duas categorias, vão ser alteradas para coluna empilhada. E é justamente isso que eu preciso. Ok. O que seria uma coluna empilhada? É como o nome sugere, é empilhar, colocar uma em cima da outra. E aí dá para ver que a gente tem a coluna azul embaixo e a coluna laranja em cima. Ou seja, agrupou, colocou o azul embaixo e o valor do laranja em cima, criando uma coluna grande. E a linha, ela fica solta, ó. Sempre na ponta de cada coluna. Por que é importante a gente ter esse na ponta de cada coluna? Porque essa ponta vai representar essa caixinha, esse tagzinho vermelho, essa legenda que mostra o total das coisas. Então vamos lá, já vamos configurar esse total das coisas, que seria essa linha que a gente tem, né? A linha aqui do total, ó, que representa a última coluna. Eu vou clicar com o botão direito em cima da linha e então vou vir aqui, ó, formatar série de dados. Lá na direita, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, vamos começar com caixinha de cores, marcador, opções de marcador. Já tá, né, com o marcador aqui, que é aquele que a gente colocou, mas caso o seu não tenha sido ativado, você pode clicar aqui, ó, interno, só para ficar ali uma bolinha. Deixa eu minimizar. Preenchimento, eu vou escolher aqui um preenchimento vermelho. Pronto, é isso aí, só para ficar numa cor vermelha.
E aqui na borda, se você quiser, você pode colocar uma borda preta. Pronto. Agora deixa eu voltar, pessoal, aqui ó, em linha, nessa opção. A gente estava em marcador. Vou colocar sem linha. Pronto. Se eu clicar fora do gráfico, agora eu consigo visualizar que só ficou um pontinho vermelho para mim na tela. E é justamente isso que eu preciso. Por quê? Porque agora clicando nesse pontinho vermelho, selecionei todos, eu posso ir lá em cima em Design do gráfico e então adicionar elemento, rótulos, e vou optar aqui pela opção Centro, porque vai me mostrar o valor no centro da tela. Agora o que eu faço? Eu clico no número em si, ó, selecionei o número, e então eu venho aqui na caixinha de cores, preenchimento sólido, e vou pegar, por exemplo, o mesmo vermelho que eu utilizei. E linha sólida, eu também posso usar aqui uma linha na cor vermelha, e a largura eu vou aumentar um pouquinho, talvez 4. Por quê? Porque dá um efeito um pouquinho arredondado aqui no nosso cartãozinho. Ó, já está parecido com o que a gente fez. Agora, para a gente fechar com chave de ouro esse cartãozinho, eu posso clicar aqui em cima em página inicial e colocar a fonte de branco. E mudar, às vezes, aqui ó, o efeito da fonte. Enfim, é isso aí. Então, beleza, pessoal, o cartãozinho já está funcionando. Ele está mostrando a totalização das duas coisas. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Janeiro. Janeiro tem esses valores aqui, ó. 2.255, 5.429 e o total é 7.684. Exatamente, ó, bateu certinho. Além disso, eu também posso clicar, por exemplo, nessa coluna laranja, botão direito, formatar série de dados. E lá na direita, o que eu vou fazer? Essa largura do espaçamento, eu vou diminuir um pouco, para deixar a coluna um pouquinho mais espessa, como a gente pode ver, ó, igual que a gente fez anteriormente. Eu acho que eu vou até diminuir um pouquinho mais. Pode ser assim, ó, acredito que fique bom. Vou clicar aqui nesse efeito e vou colocar uma primeira sombra que eu encontrar aqui, ó, para criar um efeito de sombra nessa nossa coluna laranja. Agora clicando na caixinha de cores, no preenchimento eu vou escolher preenchimento sólido e vou colocar uma corzinha verde, por exemplo. Por quê? Porque esse verde, ó, ele vai representar, como a gente pode ver na legenda, o concluído. Então eu acho que fica legal colocar de verde. Além disso, eu posso também, aqui embaixo em borda, colocar uma linha sólida na cor preta. É isso aí. Pronto. Só que aí tá vendo que eu não sei qual é o valor do verde? Então, para a gente adicionar o valor, eu venho aqui em Design do gráfico, lá na esquerda adicionar elemento, rótulos, e então extremidade, aqui ó, centro. Pronto. Clicando agora nessa caixinha, que vai abrir aqui no meio, ó, seriam os valores, vamos fazer também as configurações dele. Como exemplo, vou colocar aqui ó, um preenchimento sólido, na mesma cor verdinha que a gente escolheu. E aqui agora em borda, eu posso colocar em linha sólida, aumentar bastante, ó, talvez aqui usar 4 na largura. Só que ao invés de eu deixar de preto, eu coloco uma corzinha verde para combinar com o que a gente fez anteriormente. E já dá para ver ó, que já está ficando mais parecido os dois gráficos. Só que aí eu vou fazer um pequeno detalhe aqui na página inicial e colocar a cor da fonte dessa caixinha de verde também. Ó. Colocar aqui um verde escuro. Pronto. E por fim, pessoal, vamos clicar aqui nessa coluna azul e transformar ela para uma cor diferente. O azul representa o em aberto, então eu acho que fica legal colocar de amarelo. Então vamos lá, preenchimento, vou pegar aqui um amarelo. Borda, vou colocar linha sólida na cor preta. Vou clicar agora aqui nos efeitos e colocar também uma sombra, para dar um destaque maior. E por fim, aqui em Design, eu posso habilitar adicionar elemento de gráfico, rótulos, centro, para mostrar o valor. E clicando agora nesse valor aqui do meio, por que é importante colocar também um fundo para esse valor? Porque você está vendo que tem alguns valores que são zero, e é importante para mim ver que o valor é zero. Então eu vou colocar um fundo amarelo também, só para dar um destaque ó, nessas situações aqui. Ó. Porque senão fica difícil de ver, por isso que é legal ter essa caixinha, esse fundo. Então vamos lá, eu vou colocar aqui ó, na caixinha de cores, preenchimento sólido, vou escolher o mesmo amarelo que eu utilizei, e na linha sólida, também vou escolher o mesmo amarelo, e colocar aqui a largura 4. Pronto, é isso aí. Agora eu posso clicar no fundo do gráfico para selecionar todo o gráfico, e então em borda, vou colocar aqui uma borda preta, e se o seu Excel tiver essa opção aqui, eu acho que fica bem legal você utilizar cantos arredondados. Porque ao invés do gráfico ficar quadradão, ele cria as bordas mais arredondadas. Posso fechar e pronto, pessoal. Basicamente o nosso gráfico foi finalizado. E se você quiser alguns detalhes ainda que você pode fazer seria, esses números aqui à esquerda não são mais necessários. Por quê? Porque você já está visualizando o valor dentro do próprio gráfico. Então você pode clicar no número à esquerda, Delete, pode clicar na linha de fundo aqui do gráfico e Delete,
E se você quiser ter uma divisão um pouco melhor de uma categoria com outra, você pode clicar aqui em cima em Design do gráfico, adicionar elemento, linhas, vertical principal. E não se esqueça de clicar aqui no título e colocar um título que você acha importante, como exemplo. Gráfico com 3 valores. E vou colocar aqui que é dinheiro que eu estou utilizando. Vou selecionar todo esse título e vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, para não ocupar muito espaço. E é isso aí, pessoal. Assim que a gente faz um gráfico no Excel, mostrando 3 valores ao mesmo tempo. E o legal desse gráfico é que, sempre que você atualizar qualquer valor da sua tabela, automaticamente o gráfico também vai ser atualizado para você. Quer ver? Vou trocar aqui o mês de janeiro, 5.429. Vou colocar 2.500. Enter. Automaticamente foi atualizado. Ó. E aqui está o somatório dos dois. Vamos fazer uma soma mais fácil? Em aberto, 3.000. Enter. Concluído, 3.000. Enter. Então o total é 6, olha só. 3 mais 3, 6. Certinho. Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.